E aí, time, desafio de gelo, nosso quinto dia, nossa quinta aula. E enfim, né? E enfim chegou a alimentação inflamatória. Eu acho que todas as aulas eu acabei dando uma pincelada do que, né, viria um pouco mais ali à frente sobre essa alimentação inflamatória. E enfim, acho que hoje temos já um pouco mais de conhecimento, de embasamento da nutrição para entrar de fato na alimentação inflamatória, tá? Então, essa aula ela é um pouquinho mais densa também, mas é um pouquinho mais rapidinha, acredito eu, quando comparado, por exemplo, à aula de ontem, né? Vocês gostaram da aula de ontem? Sério, eu acho assim a coisa mais maravilhosa de explicar sobre nutrição esportiva. Do exercício, né? Quando a gente fala esportiva, parece que é só do atleta, né? E a grande maioria aqui treina, faz exercício, então é uma nutrição direcionada para nós, meros mortais que não somos atletas, né? Vamos falar então sobre alimentação inflamatória? Ah, essa aula também, ó, um chuchuzinho. E saindo daqui, com esse conhecimento, vocês conseguem aplicar muito também no dia a dia de vocês uma alimentação ainda mais saudável para potencializar ainda mais os resultados de vocês. Então, essa aula aqui também, assim, ó, também, é difícil classificar qual que é o melhor assunto de tudo isso aí que a gente vem conversando durante a semana. Mas essa aqui também, ó, merece uma estrelinha, tá? Então, processo inflamatório. Antes da gente entrar de fato na nossa alimentação inflamatória, alimentação anti-inflamatória, eu preciso que vocês entendam, eu preciso embasá-los todos sobre o que é um processo inflamatório, tá? E aí, pensando em sistema de defesa, o que, que é uma inflamação? Cara, esse exemplo eu sempre dou também. Sabe quando a gente corta o dedo? Por exemplo, aqui, ó. Minha gata, a Jade. Não sei se vai dar pra ver. Ali, ó. Já tá casquinha. Brincando com ela, ela me arranhou. E perfurou ali a minha pele, né? Arranhou, perfurou minha pele, sangrou um pouquinho, né? Então, quando a gente corta o dedo com a faca, ou quem lembra, né? Cortava o dedo com a folha. Ai, dói pra caramba. Enfim, né? Tudo que a gente acaba tendo algum contato, algum atrito, alguma lesão ali, que sangra, ou às vezes não sangra, mas fica machucado por dentro da pele, né? E aí, tudo isso, o nosso sistema de defesa, ele precisa atuar ali para fazer a reparação desse tecido, né? O tecido da pele, um tecido muscular, um tecido do vaso sanguíneo, que precisa ser reparado, porque ele foi machucado, tá? E aí, como é que eu sei que isso está acontecendo? Que o meu sistema de defesa está atuando ali para reparar aquela lesão, aquele dano que ocorreu por algum ambiente, exemplo que eu tô falando aqui, né? Um ambiente externo. Acontece que, ó, a pele daí ali fica mais vermelhinha, gera dor, gera um calor. Ó, deixa eu mostrar aqui a seta para vocês, ó. Calor, rubor, né? Que é esse vermelhinho que fica ali. Edema, então, né? Fica mais inchada ali aquela região e causa dor, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de um dano de tecido através de um corte, de uma unha, né? De um papel, de uma faca. Mas isso tudo também pode acontecer não só por agentes físicos, tá? Mas também por agentes que a gente pode chamar agentes químicos. Então, às vezes, você entrar em contato com uma água sanitária, né? Um produto de limpeza que às vezes você não, né, a pele não aceita muito bem, já gera ali uma alergia, um processo inflamatório, né? O corpo ele não consegue é, lidar muito bem com aquela substância e aí podendo gerar esse processo inflamatório também, tá? Outra coisa que pode gerar um processo inflamatório de calor, vermelhidão, rubor, um edema, dor, também pode ser sim alguns alimentos, meus queridos. Alguns alimentos. Vocês estão pegando o negócio? Aonde eu quero chegar? Então, para algumas pessoas, alguns alimentos têm esse potencial de ser mais o que? Inflamatório, de causar tudo isso aí que a gente está vendo, o aumento do fluxo sanguíneo, ó,
o vaso, porque assim, ó, o sistema imunológico, né, ele vai ali pelo nosso sistema, pelos nossos vasos sanguíneos, né? Então ali, ó, gera esse aumento do calibre dos vasos, então esse edema. Então o sistema imunológico chegando aonde tem que reparar aquela agressão, aquela lesão, aquele contato com algum agente que não foi muito legal para o corpo naquele momento, tá? Então aqui eu falei de algo físico, químico, mas que também a gente pode sim fazer relação com alguns alimentos que têm esse caráter de serem mais inflamatórios. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tem isso? Pois é. E aqui também, ó, eu falei de agente físico, químico, alimentação, mas também para a gente fazer correlação, vírus, bactérias, também tudo isso acaba gerando um processo inflamatório, tá? Só para a gente acrescentar mais uma informação aí, né, de exemplos de situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa rotina. E aí, falando um pouquinho mais específico da alimentação, que é para isso que a gente está aqui, vamos lá para o nosso intestino. Vocês, meus pupilos, meus queridos e minhas queridas, vocês sabem que eu sempre pergunto para vocês como anda, né, o intestino, se ele está funcionando ou não está funcionando, né? Como que anda a saúde intestinal? Claro, né? Toda a saúde digestiva, mas principalmente focando muito também no intestino. Não sei se vocês já ouviram falar, se eu já falei isso para vocês também, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E ele é responsável por muita coisa que ocorre no nosso corpo como um todo, não só no sistema digestivo, mas o corpo como um todo, tá? Então, só dando uma recapitulada aqui, até a gente chegar nessa porção final do sistema digestivo, olha só, o nosso sistema digestivo, né, esse tubo digestivo, ele realmente é um tubo, né, gente? Até o alimento passar pela boca e chegar no intestino, esse alimento, ele não entrou em contato nenhum ainda com o nosso corpo como um todo, ele ainda tá nesse tubo aqui, ó, no tubo digestivo, tá? Então, o alimento ele entra na boca. O que é a função dos dentes? Triturar os alimentos fisicamente, né? A língua, jogar esse alimento para um lado, para o outro, para passear por todos os dentes, para misturar com a saliva. A saliva vai umidificando o alimento, facilitando o quê? A deglutição desse bolo alimentar. Aí ele passa ali pelo esôfago e por fim cai no estômago. O estômago continua o processo da digestão, né? Continua o processo da quebra dos alimentos, mas agora é uma digestão mais química através das enzimas e o pH que é extremamente ácido, realmente corrosivo, tá? E aí, depois dessa paradinha no estômago, nesse bolo alimentar que a gente chama, que é essa mistura ali dos alimentos com a saliva, agora com o pH e tudo mais, esses alimentos, eles já não são tão alimentos assim, já são pequenos pedacinhos de alimentos, já chegando nas suas menores estruturas. Aqui na porção inicial do intestino ainda tem um pouco da digestão, mas ali, ó, do meio para o final do intestino delgado é onde eu quero chegar, onde eu quero parar, com vocês aqui, que a gente tem o que a gente chama de absorção desses pequenos nutrientes, que o arroz já não é mais o arroz, a carne já não é mais a carne, são estruturas químicas menores. Para quê? Para aí sim o corpo, ele chega, para esses alimentos aí sim chegar no nosso corpo como um todo através dessa absorção. Então, absorção o que que é? É passar do nosso tubo digestivo, no caso, chegando no intestino, esses nutrientes e água serem absorvidos, passar do intestino para a corrente sanguínea, para os nossos vasos sanguíneos. E aí, vasos sanguíneos, lembrando que a gente tem dos pés à cabeça. Então, esses nutrientes chegam na nossa corrente sanguínea e vão para os seus destinos que precisam chegar. Ontem a gente falou muito disso em relação a treino, da glicose, né? Então, ó, os carboidratos, glicose, vão servir para energia. As proteínas são degradadas em aminoácidos e aí são importantes para o sistema imunológico, para a pele, para cabelo, para massa muscular, para a produção, replicação ali das nossas células, né? As gorduras, produção, viram ácidos graxos, então produção de hormônios, né? Já falei também para o nosso cérebro, ele é muito importante para proteção térmica. Então, esses pequenos nutrientes vão chegando nas células específicas, tá? Então, a absorção nada mais é que isso.
beleza? E olha só, fazendo um recortezinho aqui do intestino e ampliando no microscópio, porque as nossas células a gente não consegue enxergar a olho nu, tá? Pô, se eu pego lá um intestino, pô, eu vejo, né, o órgão intestino. Mas se eu quero enxergar as células, células da pele, células do intestino, enfim, células a gente não consegue enxergar a olho nu. Mas ampliando no microscópio eu consigo visualizar essas células. E aí, o que tem a ver aqui, ó, a permeabilidade intestinal? Então, o que acontece, ó? Aqui, mucosa intestinal saudável. O que isso quer dizer? Por que ela é saudável? O que eu tô vendo aqui? O que eu bato o olho aqui caracteriza que é uma mucosa, que são células saudáveis desse intestino? Olha só, as células aqui, elas estão bem juntinhas, uma ligadinhas às outras, tá? Então, isso caracteriza, ó, um formato bem definido, bem bonitinho. Então, isso caracteriza uma mucosa, uma microbiota intestinal saudável. Ó, uma mucosa intestinal danificada. Realmente já tem uma lesão ali. Lesão, o que a gente conversou no início dessa aula? Ó, vamos conectando as coisas. Então, já ocorreu uma lesão, ó, já tem um espaçamento dessas células, né? De repente aqui já começa a ficar num tamanho diferente uma das outras, tá? E isso é muito ruim porque vai impactar muito na chegada desses nutrientes. Então, às vezes a alimentação pode estar linda, maravilhosa, mas se as células do intestino estão danificadas, não dá para garantir uma boa absorção, uma boa qualidade de absorção desses nutrientes para o nosso sistema, para o nosso corpo, tá? Então, o que tem a ver essa permeabilidade intestinal? O nosso intestino, além de absorção, além de 70% do nosso sistema imunológico ser a nível intestinal, ele faz essa permeabilidade, ele seleciona o que vai passar para o nosso corpo e o que não vai passar, o que vai continuar percorrendo aqui o caminho do intestino, indo para o intestino grosso, esses restos alimentares que ele não quis absorver, em contato ali com a água, vai formando o bolo fecal, né, as nossas fezes, e a gente vai eliminar, tá? Então, o intestino ele faz essa permeabilidade, ele seleciona o que é legal, que vai ser absorvido, e o que não vai ser absorvido, que ele vai excretar, tá? É como se fosse um coador de café, né? Na hora que a gente está passando a água ali com o pozinho do café, o que cai ali? A água misturadinha com o pó. Mas, de fato, não é para ser, né? Acaba não caindo o pó do café na água ali com o café misturado, tá? Se cai muito pó junto com a água ali, o que está acontecendo? Um aumento da permeabilidade desse coador. O coador está furado, o coador não está legal, né? A gente pode fazer essa analogia com as nossas células do intestino, tá? Então, eu preciso desse coador bonitinho, sem rasgos, sem furos. Preciso de um intestino bonitinho, sem dano celular. E claro, meus amigos, meus queridos, o que faz eu ter uma boa saúde dessas células do intestino? Obviamente, a alimentação. Uma alimentação saudável, uma alimentação com nutrientes, né? E o que faz a minha mucosa intestinal ser lesada? Ter ali danos, uma alimentação mais inflamatória. E aí, fazendo conexão com a nossa primeira aula, a gente pode lembrar lá daquele semáforo do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Os verdes, os amarelos, os vermelhos. Então, uma alimentação mais ultraprocessada, industrializada, vai fazer com que eu tenha um dano das minhas células do intestino, tá? Então, aqui, essa parte é muito importante a gente entender, né? Então, recapitulando, o intestino delgado, ele faz a absorção dos nutrientes, né? As células do intestino criam, de fato, uma barreira para a gente conseguir absorver só e somente aqui, ó, nutrientes. Os nutrientes que chegaram da nossa alimentação, que sofreram realmente ali a quebra bem minuciosa desses alimentos, passar aqui para a corrente sanguínea. Aqui é o vaso sanguíneo já, tá, gente? Só pra gente entender um pouquinho melhor. É tudo meio que lúdico, né? Não, a gente não consegue abrir aqui o nosso corpo e ver o que acontece, então tem que dar umas viajadas mesmo. Então aqui a gente absorve os nutrientes e água. O que vem, às vezes, um resto de alimento ali, sei lá, contaminado com... que a nossa legislação a permite, né? Até um certo X
50% de ter a anteninha de barata, asinha de barata, pelinho de rato, enfim, existe isso e de uma forma segura, né? Que existe um X que pode ter desses objetos não, né? Mas desses... me fugiu a palavra. Dessas coisas que não são alimentos, né? Restos não alimentícios, pode ter, tá? Então, olha como o nosso corpo ele é muito inteligente, eu sou apaixonada por ele. Ele tem essa barreira natural para selecionar o que vai passar, absorver e o que não vai. O que tem que absorver aqui, então? Nutrientes quebradinhos na sua mínima forma química e água. E aqui eu já vou fazer um link, tá? Tá vendo o quanto, então, é importante a gente mastigar bem e lentamente? Que já começa o processo da mastigação aqui. Uma mastigação que a gente dá lá 2 mordidas e já tá enfiando comida de novo, assim, o estômago ele continua o processo da digestão, como eu falei pra vocês, mas ó, é uma digestão mais química, é uma digestão mais sensível. Não é uma coisa física, uma coisa que tritura. Então, às vezes, uma má mastigação vai impactar na digestão sensível, química aqui do estômago. E aí, sim, talvez a gente não consiga fazer com que esses alimentos cheguem na menor forma química para serem absorvidos de uma forma correta. Por isso que uma mastigação bem feita, mal feita, não garante que a sua alimentação seja absorvida de forma correta. Sua alimentação pode ser linda, maravilhosa, mas se está pecando na velocidade da mastigação, não dá para garantir que toda essa coisa linda aí esteja sendo absorvida, tá? Aqui uma mastigação mal feita também, a gente pode ter mais edema, às vezes aquele arrotinho, sabe, que a gente tem, inchaço. Então, por quê? Aqui chegam de alimentos maiores, não triturados, não na sua menor forma química. E aí, esses alimentos mais inteiros, por mais que seja de comida de verdade, não de comida industrializada, para o nosso intestino, aquilo ali é uma coisa um pouco estranha. Pô, que estrutura grande é essa aqui? Eu não reconheço isso aqui. Então, não tem como absorver. E além de não ter como absorver, muitas das vezes vai fazer uma lesão aqui das células. Porque é uma coisa, sabe, é uma estrutura muito grande. Não é muito. O corpo não reconhece. E ele vai tentar absorver e não vai, porque a estrutura é grande. E aí podendo gerar um edema. Desculpa, uma lesão. Uma lesão aqui das células do intestino. Então, não só uma alimentação mais industrializada, ultraprocessada, mas uma mastigação muito rápida, mal feita, também pode ocasionar esse desequilíbrio aqui da nossa microbiota, tá? Aí, assim, ó, gente, aqui é a mesma imagem anterior, só que em forma assim mais de desenho, tá? Ó, lembra que eu falei... Deixa eu voltar de novo aqui, ó. Lembra que eu falei que aqui é a corrente sanguínea? Então, ó, células, tá? Ó, corrente sanguínea, tá? Ó, as células inflamadas, células com lesão. Lembra o primeiro slide? Se eu tenho lesão, eu tenho um processo inflamatório correndo ali. Meu sistema imunológico atuando ali para tentar reparar essa lesão. Só que o que acontece com o indivíduo que tem uma alimentação inflamatória todos os dias, com alimentos ultraprocessados, com alimentos industrializados, que não come o que deve ser consumido também de frutas, legumes, fibras? Todos os desafios que estão ocorrendo aí têm um porquê também. Água, comer fibras, né? O treinar. Então, tudo isso vai impactar nas nossas células aqui do sistema, do nosso intestino. Então, quando a gente pouca quantidade de água, um indivíduo que não toma água, que come muito, né, não gosto de chamar comida de besteira, tá? Mas assim, né, só lanche, alimentos de caixinha, de pacotinho, de plásticozinho, e não come comida de verdade, que é efeito protetor para uma manutenção da saúde das células do intestino, tá fazendo lesão, tá fazendo um processo inflamatório aqui, ó, das células do intestino diariamente. Então, acaba sendo um indivíduo que não tem nutrientes, não recebe nutrientes direito, não hidrata o corpo e assim, e quer emagrecer ainda, né? Esse processo inflamatório ocorrendo aqui impacta muito no processo de definição de emagrecimento, de hipertrofia. Pô, eu tô com células lesionadas, a única coisa que meu corpo quer fazer é fazer reparação das células. Ele não tá nem aí para o objetivo estético de vocês. Não tá nem aí, ele tá tentando sobreviver.
Qualquer coisa que a gente faça lesão do nosso corpo, do nosso sistema como um todo, tá colocando em risco o corpo ali. A ter uma doença, né? A ficar mais tempo doente. E qualquer pessoa doente ali por muito tempo pode ter, sim, risco de morte, né? Curto e grossamente falando, é isso? Então, cuidem muito bem do sistema imunológico, né? Das células do intestino de vocês. Lembra? 70% do sistema imunológico é a nível intestinal também. Então, assim, ó, uma pessoa que tem essa lesão dia após dia, não cuida das células do intestino, não cuida da qualidade da alimentação, é um indivíduo que está mais propício a ter doenças, tá? Tem um sistema imunológico muito debilitado. Aí, vou fazer link com o exercício, né? Aí a galera aí, ó, que treina todos os dias, que pega peso pra caramba, aí acha que é só contar macronutrientes. Ah, quanto de carboidrato, proteína e gorduras e calorias eu tenho que ter no meu dia. E aí não se importa muito com a qualidade, né? Ah, doce de leite é carboidrato, tá dentro dos macronutrientes que eu posso consumir, dentro das calorias que eu posso consumir. Beleza, mas se entope de doce de leite e não come fibras, verduras, legumes, frutas, não toma água, treina que nem um condenado botando carga, né? Numa amplitude de movimento que talvez não seja nem a ideal. Células aqui, ó, do intestino, não dá para garantir que estejam saudáveis. E é para recuperar treino, eu preciso do sistema imunológico, né? Lembra que a gente falou ontem? A gente causa uma lesão das fibras da nossa musculatura. E aí, logo, eu tenho que ter um sistema imunológico bom para fazer a reparação dessas fibras. Ó, e fazendo correlação com o processo inflamatório, é isso que a gente faz. É isso que ocorre nas fibras musculares, um processo inflamatório. A gente rompe, faz micro-rompimento das fibras musculares, logo o sistema imunológico tem que atuar ali. Por isso que a gente tem dor, né, de por uns 2, 3 dias. Por isso que às vezes a gente fica um pouquinho mais inchada quando treina pesado. Processo inflamatório rolando ali. Ai, gente, não é lindo? Sério. Ai, ai. Ó, só mais um detalhezinho aqui. A gente falou muito das células, algo físico, concreto. Mas eu ainda vou adicionar uma coisinha aqui. Além das células, a gente tem uma população de bactérias que vivem no nosso sistema digestivo como um todo. Porém, uma população muito maior no intestino. Então, essas bactérias, elas podem ser, lembrando lá da biologia, do ensino médio, elas podem ser positivas ou negativas, gram-positivas ou gram-negativas, tá? O que a gente quer? As positivas, a gente quer que tenha uma maior proliferação de bactérias boas. Essas bactérias do intestino ajudam até na produção de energia, ajudam nesse equilíbrio das nossas células, a saúde intestinal, ajudam nessa questão da absorção dos nutrientes, tá? Logo, as bactérias ruins ajudam a potencializar ainda mais essa inflamação do sistema. Gente, eu tô com o sistema na minha cabeça. Das células do intestino. Então, assim, o que nutre as bactérias boas e o que nutre as bactérias ruins? Opa, não é bem ainda nesse slide. Bactérias boas, comida de verdade. Fibras. Lembra nosso segundo, foi do segundo desafio? Terceiro desafio, consuma fibras. Fibras, não, segundo, né? Enfim, algum desafio aí. Fibras, porque alimentam as bactérias boas do nosso intestino e ajudam nessa saúde intestinal. Alimentos industrializados, ultraprocessados, ricos em açúcar, gorduras industrializadas, vão nutrir as bactérias ruins, que é o que a gente não quer, tá? Gi, como é que eu sei que eu tô com inflamação no meu intestino, que o meu intestino tá zoado, que ele não tá saudável? É o que a gente chama daí de uma disbiose, que é esse desequilíbrio dessas bactérias que a gente tem, né? De ter muito mais bactérias ruins e negativas do que as positivas. E aí, diante disso tudo que a gente conversou, a gente tem alguns sinais e sintomas. Estufamento, lembra que eu falei primeiro slide, processo inflamatório rolando, edema, inchaço? Aqui, ó, estufamento da região do abdômen. Então, às vezes, assim, eu quero ter uma barriguinha chapada, definida, mas aí a alimentação tá toda errada, uma alimentação... Porque daí volta naquilo que eu falei, né? A pessoa fica só se importando com os macronutrientes, se entupindo de doce, porque tá batendo carboidrato, que tá batendo as calorias, mas não come uma fruta. E aí aqui tem abdômen chapado, lisinho. E aqui, ó, estufamento. Estufamento. Tá? Aumento de proliferação de gases, má digestão e absorção,
constipação ou fezes mais pastosas, podendo até ser fezes mais diarreicas, líquidas, né? Evacuação mais de 2, 3, 4 vezes ao dia que vai no banheiro para evacuar. Sim, pode ser já um desequilíbrio, um sinal de desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Aquela sensação de evacuação incompleta, vai no banheiro, mas parece que não evacuou tudo, né? Ó, o intestino que funciona muito, como eu falei, né? Que vai 3, 4, 5 vezes ao dia. Por mais que às vezes não tenha diarreia, mas ir mais de 3 vezes ao dia ao banheiro já caracteriza quadro de diarreia, tá? Atenção. Alteração da consistência das fezes, de ficarem muito ressecadas ou muito pastosas ou até líquidas, potencializando mais, né, processos alérgicos, então rinite, sinusite, porque sistema imunológico aqui, ó, 70% a nível intestinal, dores de cabeça, alterações de humor, né, lembra? Pessoa enfesada, acúmulo de fezes, irritada, ela fica irritada mesmo. E o sistema imunológico mais debilitado, como eu já pincelei, falei várias vezes. Então, olha como um simples intestino pode desregular todo o nosso sistema, todo o nosso corpo como um todo. Tudo por causa da alimentação. Aqui a gente começa a entender o quanto a alimentação faz muito sentido, né? A gente sempre ouviu essa história, a alimentação impacta na saúde e tudo mais. Por isso que essa aula é um chuchuzinho, assim, ó. Porque aqui a gente consegue entender um pouco mais como de fato realmente impacta positivamente ou negativamente, né? Então, aqui, ó, tipos de fezes, né? Vai do 1 a 7, sendo 1 e 2 fezes mais ressecadas, bolinhas. 3 e 4 que a gente fala que é padrão ouro. Tem estímulo, vai rápido, fácil no banheiro, não fica muito tempo lá não. E o formato bem definido, não é seco e nem pastoso, do tipo 5, 6. E 7 já, né, são fezes mais líquidas, aquosas, tipo diarreica mesmo, tá? Então, padrão ouro, 3 e 4, e que a gente não vá mais de 2, 3 vezes ao banheiro ao dia, tá? Aqui, ó, só pincelando também, 1 e 2, geralmente falta de água ou fibras também. 5 e 6, já alimentação mais gordurosa, falta de fibras, uma alimentação mais industrializada, ou uma alimentação que às vezes a pessoa tem alguma intolerância, né? Enfim, não respeita essas intolerâncias, pode cair aqui no tipo 5 e 6 também, tá? Intolerantes à lactose aí, ó. Chapéu serviu? Sei como é que é. Também tem intolerância, às vezes a gente não se cuida, né? A gente, só hoje. Sei, me enquadro também. Bora lá então. O que é uma alimentação mais inflamatória? Já fui pincelando algumas coisas, mas vamos lá. Lanches e fast foods, né? As besteirinhas, que eu não gosto de chamar de besteira, mas só para ficar mais evidenciado, né? Que eu quero dizer aqui para vocês. Alimentos com excesso de açúcares e doces, por mais que esteja batendo carboidratos e calorias da sua dieta, o excesso aqui é sim muito prejudicial. Alimentos com excesso de gorduras industrializadas, pacotinho, bolachinha, plástico, caixinha, né? Tudo isso aí que leva uma gordura mais industrializada, produzida na indústria. Excesso de gorduras do tipo soja, milho, canola, algodão, que são gorduras que são refinadas. Tira-se muito das propriedades positivas que vêm ali da natureza e fica realmente só e somente a gordura, sem nenhum nutriente. Alimentos industrializados, embutidos, excesso de embutidos, então calabresa, salame, presunto, peito de peru, mortadela, tá? Álcool. O álcool vai fazer, sim. A gente passa álcool nas mãos para eliminar o quê? Bactérias. Consumindo bebida alcoólica vai matar o quê? As bactérias boas do teu intestino. Sim, 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 sim. Por isso que às vezes depois... Acho que esse álcool tá errado, né? Faltou um L aqui. Tava agoniada. Olhando ali, tem uma coisa errada ali. Por isso que depois de um porre, né? Ou beber um pouquinho mais, assim, do que você tá acostumado, no dia seguinte tem dor de cabeça, o intestino já fica zoado, estufado, gases, as fezes já ficam mais pastosas. Desequilibrou a microbiota intestinal. E aí, para recuperar, isso pode levar 2, 3, 4 dias. E a semana empata. Você poderia ter ganhos na semana, avançar nos objetivos. Mas aí, álcool, alimentação industrializada, isso acontece muito no final de semana, né? Segue direitinho de segunda a sexta, aí sábado e domingo parece que desliga, né? Tchau, fecha a porta, volta segunda-feira, tá? Corpo. E aí pisa o pé na jaca, não se importa com o que tá comendo, deixa a vida levar. Aí segunda volta pro foco, não, agora vai, agora vai.
Só que assim, os excessos do final de semana, você vai levar aí 4 dias para recuperar esse processo inflamatório. E aí empata a semana, empata a semana. Daí senta aqui no consultório, ai, não tem resultado, ai, isso aqui, o que será que tá acontecendo? Onde será que eu tô errando? Ai, entenderam? Entenderam? Gente, é porque a alimentação é uma coisa, né, que, cara, a gente come todos os dias, né, e várias refeições no dia, e é difícil mesmo, porque a alimentação é prazerosa também, é coisa de social, a gente vai ver isso na aula de amanhã, né, os eventos sociais, as emoções, então realmente é difícil, mas a gente precisa, assim, ó, por isso que eu sempre digo, tem que tornar a alimentação o mais racional possível, a alimentação mais racional possível. Não dá para deixar muito levar pelas emoções. Se a gente levar pelas emoções, de se agradar, hoje eu mereço, enfim, a gente vai gerar processo inflamatório dia após dia. A gente já gera processo inflamatório treinando. Aí pega uma alimentação mais zoada, pô, daí, fora o estresse, que gera também, né, aumento de cortisol gera processo inflamatório. Então, assim, a gente vive num ambiente de estresse, de inflamação, 24 horas por dia. Daí o que a gente vai lá e faz? E bota mais comida inflamatória, mais comida inflamatória. E assim, até trouxe na frase final ali, não tem problema às vezes a gente consumir alimentos inflamatórios. O problema é também não dar alimentos anti-inflamatórios, para equilibrar um pouco mais a balança. A conta não fecha, a conta não fecha. Só para finalizar aqui de inflamação, ó, como eu estava falando para vocês, as emoções, estresse, ansiedade, enfim, tudo isso também gera maior, né, essa questão de inflamação, cortisol elevado, tá? O intestino também, que está mais desregulado, 90% da nossa serotonina, que é aquele neurotransmissor que dá a sensação de prazer, de alegria, né? Quando a gente abre uma rede social, dopamina ali, né? Mistura da serotonina. Quando a gente come um alimento muito prazeroso, né? Então, sabe, o intestino mais desequilibrado não tem como garantir uma boa produção desse neurotransmissor também. E aí, o que a gente busca? Essa serotonina em outros alimentos que não são tão saudáveis. E olha a bola de neve. Jesus. E a mastigação, que eu já falei também para vocês, né? Muito rápida, vai impactar diretamente nesse processo inflamatório lá no intestino. E alimentos anti-inflamatórios. Você já deve saber, né? Mas eu vou reforçar. Coloridos da nossa alimentação. Coloridos da alimentação. Ó, sempre mostro para vocês isso aqui, ó. Essa tabelinha. Coloridos, frutas, legumes, vegetais, coloridos. Não dá para botar esses coloridos num potinho e mandar manipular, não. As vitaminas e os minerais a gente até consegue manipular, mas coloridos, não, não tem como, não tem como. Isso aqui ajuda demais na saúde intestinal, tá? O que mais a gente tem aqui? Além dos coloridos, os fitoquímicos, vitaminas e minerais, fibras. Fibras. Entendem agora a importância das fibras? Nutrir as bactérias do intestino, fazendo com que a gente tenha um equilíbrio dessa microbiota intestinal. Quanta coisa, né? Eu vou passar para vocês essa lâmina que eu tenho em PDF, porque aqui atrás temos o que? Alimentos anti-inflamatórios, que é basicamente também tudo que tem aqui, ó. Então, frutas, legumes, vegetais, alimentos pré-bióticos, que são as fibras, né? Então, arroz integral, feijão, aveia, psyllium, farinha de banana verde, que mais? Todos os alimentos de fato ali integrais, né? Das fibras. Os alimentos probióticos, que são daí bactérias boas, que vão ajudar a potencializar mais as bactérias boas que já tem no intestino. Então, probióticos que a gente manda manipular, as bactérias que a gente manda manipular, mas também presentes em iogurte natural, por exemplo, kombucha, tá? O kefir. Então, também são esses alimentos probióticos. Água, né, para ajudar nesse equilíbrio da saúde do intestino. Gorduras boas, do tipo ômega 3, a gente já falou ontem, né, na aula de exercício. Então, ômega 3 ali da cápsulazinha, o enxia, linhaça, nos peixes gordos, né, tipo salmão, tá? As oleaginosas, castanha, nozes, amêndoas. Então, essa alimentação mais anti-inflamatória. Talvez nada de novo, né, gente? Mas só pra gente entender onde que entra de fato isso.
Então, como eu falei, né, ali não é necessário deixar de comer alimentos mais hiperpalatáveis. Hiperpalatáveis é isso, excesso de açúcar, de gordura e sódio, que geralmente a gente encontra nos alimentos de pacotinho, embalagens, plásticos, enfim, industrializados de modo geral. Mas o importante é o equilíbrio. Tem que consumir dessa galera aqui dia após dia, todos os dias, final de semana, feriado, segunda a segunda. É o que o nosso corpo espera receber, gente. Esses alimentos são naturais da natureza. O nosso corpo também pertence à natureza, assim como os dos animais. Somos também animais. Então, o que o nosso corpo, as nossas células esperam receber, isso aqui. O que o homem criou na indústria é muito estranho para o corpo. É como se fosse assim, um vírus, uma bactéria, gera um processo inflamatório ali. Tá? Cuide do seu corpo, você mora nele, é ele que vai fazer com que você desempenhe todas as suas atividades do dia a dia, trabalho, estudo, lazer, exercício. Então, assim, acho que ficou muito. Não sei se eu consegui. Não é que eu convencer vocês, não é essa palavra. Mas eu acho que quando a gente tem conhecimento, fica um pouquinho mais fácil de entender o porquê que a gente tem que consumir isso tudo, o porquê que a gente tem que maneirar no consumo de alimentos não tão saudáveis, não tão legais, né? Trazer a alimentação mais pro racional, tá? Dê ao seu corpo o que ele espera receber todos os dias. Deixe suas células felizes. E coloque vida na vida, beleza? Gente, amanhã então a gente vem com a nossa sexta aula, que vai ser sobre isso, nutrição comportamental, por que a gente come as nossas emoções, né? A alimentação racional, vamos falar disso tudo aí. Comportamentos sociais, emocionais, vontades de comer, por que a gente come as nossas emoções e tudo mais, tá bom? Espero que tenham gostado muito dessa aula. Ficou um pouquinho mais longa também, perdão, mas com muito conteúdo. Vocês merecem, tá bom? Beijo, continuamos nos falando ali no grupo e até amanhã.